Meus amigos, quero discutir com vocês, dentro do estudo dos direitos humanos, a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Para que eu possa chegar lá, primeiro eu tenho que estudar o conceito de direitos humanos, entender muito bem, qual é o cerne, desta disciplina, sobre o que ela trata efetivamente, para que a gente possa fazer a comparação. Mas antes disso, eu quero pedir a você que faça inscrição nesse canal. Eu gostaria de pedir também a vocês que deixassem um joinha, trouxessem seus comentários, trouxessem suas dúvidas, porque é um trabalho inteiramente gratuito que eu faço aqui neste canal. Eu quero, na verdade, trazer um complemento ao seu estudo. Como vocês sabem, eu ministro minhas aulas lá no Estratégia Concursos. Lá eu tenho meus PDFs completos, meus LDIs, minhas videoaulas, comento questões, esquematizo os materiais, para cada um dos concursos. Aqui eu trago um complemento. Por vezes você é aluno lá e vem assistir esse complemento aqui. Por vezes você conhece deste material, gosta dele e vai encontrar um material extremamente completo lá. Aqui eu vou trabalhar, não que seja algo inválido, ou algo superficial, mas eu serei direto ao ponto, irei direto ao ponto, serei objetivo, trarei aqui uma simplificação. Eu gosto muito de pensar num direito desenhado, basicamente essa ideia, tá bom? Mas vamos lá. Para que nós possamos falar sobre direitos humanos e direitos fundamentais, primeiramente, pessoal, eu preciso verificar um conceito de direitos humanos. Eu trouxe aqui um conceito que eu mesmo construí, não é um conceito para ser doutrinário, mas que eu busquei reunir vários elementos dos conceitos dos doutrinadores famosos, Flávia Piovesan, Augusto Cansado Trindade, e assim vai. Tá? O que eu tenho para destacar deste conceito? Veja só. Primeiro, direitos humanos formam um conjunto de normas. Tá? Então, haverá normas que serão o substrato ali, a base dessa disciplina. Como o Código Penal é para o direito penal, como a Constituição é para o direito constitucional. Nós temos que ter aqui um código, ou algumas normas, algumas leis. Perfeito. E o foco dessas normas é trabalhar a dignidade. A dignidade aqui, pessoal, ela deve ser vista como o quê? Como bem jurídico objeto de tutela, objeto de proteção. É o cerne, basicamente, do conteúdo sobre o qual versa, do conteúdo sobre o qual nós tratamos aqui nos direitos humanos. Eu vou precisar olhar para essa dignidade com um pouco mais de atenção, mas eu tenho lâminas próprias para poder fazer isso, então eu vou deixar para um segundo momento. Beleza. E aí vamos lá. E como que é feito isso? O que essas normas fazem? Essas normas, a bem da verdade, elas vão, num primeiro momento, impor limitação ao arbítrio do Estado, ou seja, essas normas virão dizer que o Estado não poderá fazer determinadas coisas sob pena de violar essa dignidade. E aí nós podemos até já pensar aqui numa atuação estatal em que se exige uma abstenção, ou seja, um Estado que não haja. E aí eu posso dizer que isso está conectado à primeira dimensão dos direitos humanos, que são os direitos civis e políticos, em que eu vou impor limites ao Estado que não pode tirar a minha liberdade, a não ser por devido processo legal e pela prática de um ato ilícito que me sujeite a uma pena de reclusão, sei lá. Ou seja, eu tenho normas que vão ditar os meus direitos fundamentais, aqueles direitos mais básicos, os direitos humanos. E olha que eu já falo de direitos fundamentais meio que confundindo uma coisa com a outra, porque eu estou olhando para o ordenamento interno. E vem ali, o Estado ele é limitado para não agir de forma arbitrária. Mas não é só isso, não basta só isso. Além de você ter essas normas para limitar esse arbítrio do Estado, o Estado tem a igualdade como aspecto central das suas relações sociais, ou seja, o Estado deve buscar esta igualdade. E para buscar esta igualdade, pessoal, nós temos o quê? Nós temos agora um viés prestacional. Esse viés prestacional faz referência a um Estado que vem prestar saúde, educação, lazer, bens culturais, moradia, ou seja, um Estado prestacional. Então, se por um lado o Estado não age, por outro, o Estado age. Então, é um Estado prestacional. E isso está conectado com a segunda dimensão dos direitos humanos. Veja que interessante, o conceito retrata, portanto, esses dois vieses, certo? Nós temos 3, 4, 5 dimensões contemporaneamente sendo faladas, e as duas principais, primeira versus segunda, sempre aparecem, e elas estão retratadas aqui. Ou seja, para que nós temos essas normas protetivas da dignidade? Para o Estado não agir de forma arbitrária e para o Estado prestar os bens culturais, os bens sociais necessários
para que se alcance a igualdade. Lembrando que essa igualdade aqui, ela deve ser lida como isonomia. Certo? É aquela igualdade que leva em consideração particularidades, né? Algumas questões que são pessoais, né? Por exemplo, uma criança, por exemplo, uma pessoa com deficiência, por exemplo, uma mulher, por exemplo, uma pessoa da etnia negra, preta ou parda, que pode vir sofrer algum tipo de discriminação. Tá bom? Beleza. Tá? E esses dois elementos são os aspectos centrais das relações sociais. Esse é o conceito, pessoal. Tá? Como eu disse a vocês, nós precisamos olhar para a dignidade com mais atenção. Não tem jeito. E aí eu te pergunto, o que é dignidade? Tá? Olha só, pessoal. Você consegue me responder? Talvez você já tenha estudado direitos humanos. Você consegue me responder o que é dignidade? Se eu fosse te resumir dignidade, eu tenho alguma dificuldade. Você concorda comigo que é mais fácil eu saber se determinada conduta viola a dignidade ou não? Uma pessoa em situação de rua, ela está com a sua dignidade preservada? Não. Um idoso sendo cuidado por sua família, numa casa confortável, né, com recursos que possam prover os seus medicamentos, ele tem sua dignidade preservada? Sim. Ok? Então é muito mais fácil você dizer se aquele comportamento ele viola a dignidade ou não. E eu vou te dizer uma coisa, eu nem arrisco trazer uma espécie de conceito bate-pronto. Por quê? Porque doutrinadores que são extremamente especializados no tema, como por exemplo o professor Ingo Wolfgang Sarnet, ele escreveu livros sobre isso para tentar definir o conceito de dignidade e ele chegou ao final dizendo que não dava para conceituar, que era um conceito polissêmico, que era muito mais fácil você olhar para a dignidade como alguma conduta que a enaltece ou alguma conduta que a reduz. E todas as condutas que a enaltece são condutas voltadas ou regras e bens jurídicos que estão alinhados e que devem ser objeto de normatividade pelos direitos humanos, e todas as condutas que estão contrárias à dignidade devem ser objeto de normas proibitivas que não podem ser, né, que não permitem seja feito para a proteção dos direitos humanos, para a proteção da dignidade e, portanto, normas de direitos humanos. Ok? Tanto é que em direitos humanos nós falamos muito sobre o viés promocional e o viés repressivo. Você promove a dignidade e você repreende atos que possam violar essa mesma dignidade. Ok? Já que eu falei do professor Ingo Wolfgang, eu trouxe para vocês aqui, basicamente, né, os 3 principais pontos que ele considera para compreender ou para a compreensão do conceito ou do que é dignidade. Veja só. Ele vai falar o seguinte, que nós temos aqui, ó, é uma qualidade que vai distinguir o ser humano merecedor de respeito do Estado e da sociedade. Não disse muita coisa, né? Aí ele vem que é um complexo de direitos e deveres que asseguram proteção contra qualquer ato degradante ou desumano. Certo? Veja, o que ele está dizendo? Ele não está dizendo o que é o conceito, ele está dizendo o seguinte, ó, haverá atos que podem ser degradantes, que podem ser desumanos, e isso viola a dignidade. Eu tenho o dever de não praticar atos desumanos, tenho o dever de não praticar atos degradantes. Tá? E também ele vem, é uma garantia de condições existenciais mínimas para uma vida saudável. Certo? Ou seja, um catálogo, um conjunto de alguns direitos que eu tenho que ter para que a minha dignidade seja preservada. Pode ver que não tem um conceito. Basicamente nós temos o quê? Um complexo de uma série de condutas e atos bem jurídicos que devem ser enaltecidos ou que devem ser proibidos. Enaltecidos porque realizam a dignidade, proibidos porque eventualmente podem prejudicá-la. Tá? E não é só ele. Se você for a Flávia Piovesan, também reconhecidíssima, ela vai falar o seguinte, ó, é um paradigma referencial, é uma referência. Então não é um conceito, é uma referência. Eu olho e tenho que chegar lá. Toda vez que eu chegar mais próximo, eu estou sendo ou estou adotando um tratamento digno. Toda vez que eu me afasto disso, eu estou adotando um comportamento que viola a dignidade. Tá? Tanto é que ela, aqui de forma até bastante didática, vem falar que se trata de um super princípio a orientar todo o constitucionalismo. Veja que ela já foca mais na ideia dos direitos fundamentais, falando das constituições dos estados. Basicamente seria o seguinte, aqui está a dignidade. Ela funciona como aquele ponto que forma lá o guarda-chuva, que vai formando uma série de hastes. Aqui nós temos o princípio da liberdade de expressão, aqui o direito à propriedade, aqui o direito à imagem,
Aqui o direito de ir e vir, aqui o direito à nacionalidade, certo? Então, o que nós temos? Esse ponto aqui representa a dignidade. Ele é um guarda-chuva dos demais princípios, das demais normas de direitos humanos, de direitos fundamentais, seja lá qual, né, a análise que você estiver fazendo. Por isso que ela fala que é um super princípio. É o cara dos caras. Por quê? Porque se você eventualmente romper aqui um desses pinos, aqui embaixo, você prejudica e tem o quê? A água vai entrar. Você não vai ter um tratamento digno. Certo? Basicamente essa é a ideia da professora Flávia Piovesan. E Luigi Ferrajoli, tá? Conhecidíssimo, doutrinador italiano, bastante influente dentro do direito brasileiro, ele fala o seguinte, veja, a valoração distintiva dos demais direitos frente aos direitos, né, dos demais direitos em relação aos direitos fundamentais, ou seja, é o que distingue os direitos fundamentais dos demais. Certo? Porque nós temos vários direitos. Esses direitos todos estão na Constituição, em leis infraconstitucionais, mas há um grupo de direitos que nós chamamos de fundamentais, ou internacionalmente nós chamamos de direitos humanos, e o que permite dizer que são direitos fundamentais os direitos humanos é eles estarem orbitando em torno do tema central dignidade. Diz muito com o que nós começamos lá a falar no início. E também abrange os direitos de liberdade, a valorização das diferenças sociais e de sobrevivência, né? E veja, aquilo é um pouco mais exemplificativo, resultado da ópera. Nós não temos um conceito unívoco de dignidade, certo? Você deve compreender que são diversos bens jurídicos que, se realizados, eles maximizam a qualidade de vida da pessoa, enaltecem o seu caráter humano, dão melhores condições, realizam a dignidade. Ah, eles prejudicam? Então eles são proibidos porque eles prejudicam a dignidade. Perfeito? Legal. Veja, tudo isso para você entender o conceito. Tá? Eu comecei com um conceito que eu mesmo criei e agora eu trago um conceito que é o que eu mais gosto, que é o conceito que está aqui na tela, né, do professor Pérez Nuño, que é um professor espanhol de direitos humanos, né, trata de direitos humanos, e ele assim vem definir direitos humanos como. Vou sair um pouquinho da tela. Olha que interessante. Ele vem falar que se trata de um conjunto de faculdades e instituições, tá? Ele fala de faculdades e instituições, que em cada momento histórico, né, ele fala que esse conjunto de direitos ele evolui ao longo do tempo, concretizam as exigências de dignidade, de liberdade e de igualdade humanas. Né? Ele poderia ter falado só de dignidade, né? Porque liberdade e igualdade maximizam a dignidade. Mas enfim, que devem ser reconhecidos de forma positivada pelos ordenamentos, né? Ou seja, formando um conjunto de normas, tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Pois é. Você já percebeu que durante esses poucos minutos que eu estou aqui analisando o conteúdo com vocês, eu, por vezes, já até falei de direitos fundamentais. E até quando falei de direitos fundamentais, olha, sob o prisma do ordenamento interno. Aí eu falo, não, mas são direitos humanos também. Por quê, pessoal? Né? O que você tem que entender? Há até, em certa medida, uma confusão que se faz. Tá? Você pode ver que o professor aqui não é uma crítica a ele, mas é o modo como as coisas são. Fala, positivar em nível nacional e em nível internacional. Se eu quisesse ser cri-cri, dizer, só se é direito humano se tiver positivado internacionalmente. Porque se for positivado meramente de forma nacional e não estiver internacionalmente, não é um direito humano, seria um direito fundamental. Mas vamos lá, no final do dia, em termos práticos, isso não importa. Tanto é que aparece de tudo quanto é tipo de expressão para se referir a esses direitos que protegem a dignidade, como direitos do homem, liberdades públicas fundamentais, direitos humanos, direitos da pessoa humana, direitos individuais, direitos do homem, tem vários. Né? Eu até coloquei uma nuvem aqui só para poder representar isso. Tá. Mas então há ou não há diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais? Existe. E ela é muito fácil. Talvez você tenha até já inferido isso dentro do que nós analisamos até agora. Eu tenho normas protetivas da dignidade. Se ela é direcionada para o âmbito internacional, é o quê? Direito humano. Se ela é direcionada no âmbito interno, é direito fundamental. Ou seja, se ela foi legislada dentro do nosso país, é um direito fundamental. Se ela foi legislada no âmbito internacional, é um direito humano. É basicamente isso, pessoal. É claro que vai acontecer, na maior parte dos casos, delas estarem positivadas onde? Tanto internamente quanto internacionalmente. Não é à toa que muitas vezes você lê uma convenção, você encontra um direito lá que é muito semelhante a um direito que está da mesma forma prescrito internamente.
A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, embora não se trate, né, pelo menos majoritariamente de uma convenção tratado, né, de uma norma de caráter vinculante dos direitos humanos, ela basicamente foi copiada dentro do artigo 5º Constitucional. Quando você lê os 30 artigos da DIU-DH e você lê o artigo 5º da Constituição, você vai ver muitas referências semelhantes. Na verdade, o nosso legislador em 88 copiou aquilo que a resolução 217A da Assembleia veio fixar na DIU-DH, lá em 1948. Eles escreveram em 1948 e nós adaptamos para a nossa realidade em 1988. Certo, pessoal? Portanto, tá aí. Se você quisesse concluir, né, numa apertada síntese, nós podemos dizer que tanto os direitos fundamentais como os direitos humanos tratam da proteção da dignidade. É aquele conceito polissêmico lá que nós vimos que é difícil de você, né, definir, de você precisar. E nós vamos chamar de direitos humanos se essas normas de dignidade estiverem positivadas internacionalmente, vamos chamar de direitos fundamentais se essas normas de dignidade estiverem positivadas internamente. Ok? É isso que você precisa saber. Se você gostou, mete o joinha aí. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Só não deixe de estudar. Beleza? Forte abraço. Fiquem bem. Até a próxima.